Olá, deputado. Muito boa tarde. Estamos dando início à sessão deste dia 27 de abril de 2021 do Conselho Estadual de Cultura. A pedido do presidente deste colégio, o professor Iaperi Araújo, que por razões de saúde em uma pessoa da sua família não pode estar agora, e delegou-me a tarefa de, na ausência de algum conselheiro mais antigo, fazer a condução destes trabalhos. Se o senhor presidente conseguir se desvencilhar do compromisso e chegar a tempo, obviamente, devolverei a presidência dos trabalhos em bom estado de conservação da sua cadeira. Eu cumprimento o conselheiro Crispiniano Neto, o conselheiro Cícero Martins de Macedo, a secretária executiva Letúzia Magalhães e, especialmente, o professor Paulo Eider Feijó, nosso convidado para expor hoje aqui, para conversarmos acerca de um tema que é muito caro aos que fazem o Conselho de Cultura, que é sobre tombamento de bens imóveis no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo à sua casa, professor Paulo Eider, pois a sua cadeira continua sempre às suas ordens. O professor Paulo Eider, durante muitos anos, compôs o Conselho Estadual de Cultura, representando a Fundação José Augusto, e é para todos nós motivo de muita alegria tê-lo entre nós. Eu registro também que a conselheira Sônia Faustino, por um problema técnico, não conseguiu entrar nesta sala, que é montada sobre a plataforma Zoom, mas está nos acompanhando através do YouTube. Aproveito para cumprimentar as pessoas que acompanham a nossa sessão através do canal Direito e Cultura do YouTube, que faz a transmissão direta deste evento, e também as redes sociais que transmitem, as redes sociais da Fundação José Augusto. Então, cumprimento a todos que fazem essa integração e vamos dar início à nossa sessão, como já anunciado, contando com a especialíssima participação do professor Paulo Eider. Talvez desnecessário a apresentação do professor Paulo Eider para o público externo, mas por uma questão de delicadeza, exatamente para com as pessoas que compõem esse público externo, eu dou as informações, porque para a turma da casa, o professor Paulo Eider tanto é conhecido como queridíssimo aqui por todos nós. O professor Paulo Eider é formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará e integra os quadros da Universidade Federal do Rio Grande do Norte como professor, onde ele tem cursos de especialização, de atualização e de mestrado, continua na docência para o gáudio da universidade e dos que fazem o curso de arquitetura. Ele faz parte da equipe pioneira de professores desde a instalação do curso de arquitetura na nossa UFRN, e integrou também os quadros da Fundação José Augusto por mais de 40 anos, trabalhando nos segmentos de tombamento, preservação e conservação de bens com dignidade para tombamento, para preservação, ou seja, com um compromisso funcional e histórico com a memória do Rio Grande do Norte. Então, ninguém mais qualificado do que o professor Paulo Eider para conversar conosco e com o público acerca de tombamento de bens imóveis no Rio Grande do Norte.
Professor Paulo Eider, em nome do Conselho Estadual de Cultura, que é todo seu, eu lhe concedo a palavra e teremos, pois, a maior alegria de ouvir as suas considerações a propósito desse tema. Muito obrigado aí pelas deferências, né? E eu fico muito regozijado em participar dessa reunião, revendo algumas pessoas, né? E com até saudade. Mas vamos direto ao tema, aspectos do tombamento de bens tombados no Rio Grande do Norte. Essa palavra tombamento, aí as pessoas às vezes não entendem muito bem como é que funciona, né? A que se presta. E eu, para falar desse tema, eu teria que fazer algum comentário de antecedentes, né? Isso no Brasil, essa questão do tombamento, da preservação, remonta ao começo do século passado, naqueles movimentos nacionalistas, verde e amarelo para o Brasil, antropofágico, da valorização dessa cultura nossa. Isso não só no Brasil, mas também em todos os países aqui da América do Sul. Mas eu não quero voltar à origem, às cavernas, ou esse patrimônio na Europa, como é que se realizava e tal, mas vamos chegar aqui ao Brasil, né? Então, nesse período, houve uma volta, né, à defesa, à valorização do que era nosso, do nosso patrimônio, da nossa história. E, então, esses movimentos gerou na arquitetura um neocolonial, né? Era uma valorização do pretérito da nossa arquitetura tradicional. E aí foi gerando interesses em preservar, porque está na memória de cada cidadão, né? Guardar, preservar o que é seu, aquele primeiro caderninho, alguma coisa que era de infância. E na coletividade isso também existe. Então, durante a década de 20, houve movimentos de criar legislação de proteção, porque não basta o interesse, a vontade, mas precisa ter uma legislação que proteja. Então, houve iniciativas em Pernambuco, na Bahia, com relação à criação dessa legislação de tombamento, né? Que era uma lei de proteção. Só que era muito mais voltada para a arqueologia, né? Não era no formato do que se terminou tendo hoje. Mas, por falta de amparo na Constituição, né, os estados, esses que eu me referi, Pernambuco e a Bahia, não surtiram êxito porque eram temas inconstitucionais, porque a Carta Magna não tinha espaço, né, não falava nada sobre preservação de patrimônio. Somente eu acho que houve uma Constituição de 34, salvo engano, e aí incluíram, né? É dever do Estado, uma coisa mais ou menos assim. É dever do Estado a proteção dos seus bens, da memória, etc., patrimônio cultural, artístico e tal. E, a partir daí, foi, então, solicitado, convidado, Mário de Andrade, que era, então, secretário de Cultura da Prefeitura de São Paulo, para elaborar uma minuta dessa lei, desse decreto, que hoje vige, né? É o decreto número 25, de 30 de novembro de 1937. Então, deve ter sido, reza a lenda, que foi o primeiro ato do Getúlio Vargas assinando esse decreto, né, de tombamento, que vige até hoje. Então, a partir daí, foi criado também o IPHAN, que não era com esse nome, era um Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi mudando de nome para IPHAN, para Secretaria, para Instituto, né? E que hoje voltou para IPHAN de novo, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Bom, feito isso, criou-se essa lei e vamos entrar agora no Rio Grande do Norte, né? Onde é que o Rio Grande do Norte entra nesse contexto? Começou-se, então, a fazer tombamento daqueles edifícios, aquelas edificações ou monumentos, né? Podemos chamar assim, né? Que eram mais significativos do ponto de vista do próprio IPHAN, né? E aí tombou-se algumas igrejas, né? Principalmente nas cidades mais antigas, né? Olinda, Recife, né?
a Bahia, Salvador, etc., né? E o Rio Grande do Norte vai entrar em 1949, quer dizer, 12 anos depois da instituição da lei de tombamento. Então, é tombado o Forte dos Reis Magos, como um primeiro monumento tombado no Rio Grande do Norte pelo IPHAN. Passaram-se algumas décadas, e na década de 60, o professor Oswaldo de Souza, que era funcionário do Ministério da Educação, e acho que trabalhava pelo IPHAN, veio trabalhar aqui no Rio Grande do Norte como um representante. E aí a gente tem, nessa década de 60, uns 10 monumentos tombados pelo IPHAN aqui no Rio Grande do Norte. Aqui a gente não tinha lei de proteção estadual ainda. Então foi tombado o cemitério de Areis, a Casa Câmara e Cadeia de Vila Flor, a Casa Câmara e Cadeia de Acari, etc. E algumas imagens, né? O Palácio do Governo, o Museu do Sobradinho, museu não, o prédio, né, do Sobradinho. E aí, durante essa década, houve isso. Aí, em 1972, houve uma carta interministerial criando um programa de reconstrução das cidades históricas do Nordeste, com fins turísticos. Porque Olinda, Pelourinho, Salvador e outras cidades, centros históricos, estavam depauperados, né? Estavam destruídos. E aí tinha aquela coisa do tempo da Revolução, ou ditadura, como queira chamar. Então, tinha aquele que não deixasse o país, visse as coisas que tinha aqui. Então, houve esse programa com 3 ministérios. Era o Jarbas Passarinho, da Educação, o Delfim Neto, da Fazenda, e o Reis Veloso, do Planejamento. Então, fizeram para reconstrução das cidades históricas, simplesmente para o Nordeste, que era mais sem dinheiro, né? mais pobrezinho. E aí precisou o quê? Criar, tinha muito dinheiro até para isso, né? Aí também para fazer frente a essa demanda que ia ter de restauração de prédios históricos, né? Aí foi criado um curso de restauração de monumentos históricos, porque havia carência de arquitetos ou engenheiros, mas esse curso foi específico para arquitetos, para fazer restauração. Isso não fazia parte dos cursos de arquitetura. Não existia, né, especialização, nem mestrado nisso. Então, aí é onde eu entro, né? Eu entro fazendo esse curso, sou recém-formado, como arquiteto de Fortaleza, no Ceará, e aí me candidatei a uma vaga num curso que houve na USP, em 74, para 30 alunos para todo o Brasil. E a própria USP pegou logo uns 20 para os seus professores, que eram interessados, já tinham um livro escrito sobre isso, né? E eu, com uma carta de recomendação de um professor, eu era interessado nessa área, tinha feito alguns levantamentos em São Luís, no Maranhão, e por Fortaleza mesmo, então fui agraciado com essa possibilidade de fazer esse curso. Fiz esse curso. Aí a minha história no Rio Grande do Norte. Bom, enquanto isso, o Rio Grande do Norte aqui estava entrando nesse programa com 2 restaurações, o Forte dos Reis Magos e o Centro de Turismo. Por sinal, tudo que foi centro de turismo aqui no Nordeste passou a ser, tudo que foi cadeia, né, penitenciária, passou a ser centro de turismo. Isso aconteceu com a cadeia de Recife, né? Aconteceu com a cadeia de Fortaleza, aconteceu com a cadeia aqui, porque o sistema prisional tinha mudado, né? Aqui fizeram aquela penitenciária João Chaves, lá do outro lado do Rio. Então, tinha 2 projetos seguindo aqui, a restauração do Forte, dentro desse programa de reconstrução da cidade histórica com fins turísticos. E aí precisava o quê? Esses projetos precisavam de uma aprovação tanto do IPHAN quanto do planejamento, que era quem entrava com o dinheiro. Então, fazia uma análise desse projeto de arquitetura, né, de restauração, e também da análise de viabilidade técnica, porque depois esses prédios, né, essas restaurações, teriam que se manter com receita, né, para dizer que vai se perpetuar. Então, quando eu cheguei aqui em Natal, eu vim por recomendação do próprio IPHAN para fazer uma fiscalização, porque o IPHAN fiscalizava essas obras do Forte e do Centro de Turismo. E aí eu vim para
trabalhar na Fundação Zé Augusto, e eu digo sempre de brincadeira, né? Crispiniano, está aqui o nome dele na tela. A cada presidente da fundação que chegava, eu dizia, olha, me deram uma passagem para eu vir, né? E eu tenho direito a uma passagem de volta, né? Então, me deram uma passagem para cá e eu fiz um contrato aqui de 1 ano e depois fiquei, né? Na Fundação Zé Augusto. Mas aí a gente fazia esses projetos. Primeiro eu vim para fiscalizar pela fundação ou pelo Estado, uma fiscalização da firma que estava executando a obra. E aí fui ficando. E aí a gente tinha uns projetos, aí começaram a fazer os projetos dentro desse programa. O governo do Estado entrava com, no máximo, 20%, e o governo federal entrava com 80%. Então, era uma coisa muito boa. Aí se fez várias restaurações, Feiro Torto, Solar do Antônio, a Igreja do Galo, e uma dezena, 2 dezenas, sei lá, 3 dezenas de projetos que a gente fez essa restauração. Mas a gente aprovava isso no Recife. Ia lá, que o IFAM, a gente aqui era da jurisdição, né, do IFAM, que era o IFAM, a 4ª regional, era Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Aí você tinha 4 dessas aqui, outra que era em Minas Gerais, outra que era em Salvador, que era Bahia, Sergipe, outra que era em São Paulo, que ia até o sul. E os outros estados, como Ceará, Maranhão, né, Goiás, etc., não tinha uma regional, eles se ligavam direto a Brasília, nessa época já Brasília, né? O IFAM já funcionava em Brasília. No Rio de Janeiro também, no palácio lá, aquele prédio moderno, lá, né? Símbolo da arquitetura moderna. Então, a gente aprovava esses projetos no Recife e vinha para cá para executar. Executava por administração direta, alguns e outros não. E aí começamos a fazer restaurações, mas sem nenhuma lei, nenhum monumento tombado. Quer dizer, por aí pegava uma casa, porque também a gente fazia um plano quadrienal. A Fundação fazia um plano quadrienal. O que a gente vai propor para restaurar nesses 4 anos? Então, incluía algumas edificações que algum prefeito solicitava, ou que tinha um prédio já meio descaracterizado, ou precisava restaurar alguma coisa, vários critérios. E aí a gente fazia essas restaurações, até que o IFAM, o programa, chegou à conclusão que você restaura uma coisa, mas que não tem depois a garantia de que ele será preservado, mantido. Então, carecia de uma legislação de defesa e proteção. E aí vincularam essa realização, através desse projeto de alguma restauração, com o tombamento estadual. Se não fosse tombado federal, que teria que ser tombado estadual. Aí foi, então, criada uma lei, em 1978, né, uma lei estadual de tombamento, e que essa lei só foi regulamentada em 81, a partir de decreto. Alguém quer falar? Não ouvi um chiado aí, mas... Pronto. Então, essa lei foi regulamentada em 81. Enquanto isso, a gente tinha feito algumas restaurações. Mas aí, na nossa relação, vamos entrar agora no tombamento, né? Aí agora o Estado do Rio Grande do Norte vai começar a tombar aquilo que lhe é importante, né? E aí começou esse tombamento, cronologicamente, não pelo Forte do Esmael, que é o mais antigo, já era tombado nacionalmente, não por uma edificação mais importante, mas por aquela que estava no prelo, já estava próximo, que a gente fazia já um projeto de restauração. E aí entra a cadeia pública de Mossoró, que a gente ia restaurar. Já tinha um projeto feito, e aí tinha que fazer essa lei. Paulo, diga. Você está me ouvindo? Houve uma queda de energia aqui e aí desconectou a transmissão. Vou pedir de você um segundinho para eu tentar fazer aqui uma conexão via 4G e aí a gente retoma, tá legal? Ok. Só um minutinho.
foi reconectada aqui. Pronto, Paulo. Pode continuar, amigo. Obrigado. Pronto, então, vamos nós. Então, houve a necessidade dessa criação e a gente ficou simultaneamente, em paralelo, fazendo restaurações e fazendo processos de tombamento daqueles prédios, aquelas edificações que já haviam sido restauradas para garantir que ela fosse preservada, que a lei protegesse, como também de novas, né, a demanda de novos tombamentos. E aí, que critério a gente tinha para tombar? O que é mais importante? O que é primordial? Aí até a gente fez um inventário dos bens imóveis. Então, fez durante 2 anos, né, a gente visitou as regiões do Seridó, do Alto Oeste, né? Tinha algumas micro-regiões, a gente fez aqui um levantamento para incluir como um inventário, saber o que nós temos e qual a prioridade para tombamento. Mas, enquanto isso, tinha demandas de prefeituras e etc. Né? E aí, com essa lei de tombamento, ficou estabelecido, né, que esse nosso patrimônio ia sendo protegido. Né? Essa é uma coisa que a lei é exatamente para isso. Né? Aí eu não sei se eu deveria fazer aqui alguma relevância, alguma Claro, Paulo, fique à vontade. Se você acha que tem conexão com o tema, pode soltar aí. Pronto. Todas as informações que você traz são muito, muito importantes. Pronto. Então, a gente começou aqui, se olharmos a relação dos bens tombados cronologicamente, primeiro foi a Cadeia Pública de Mossoró, a Igreja do Galo, etc., vem vindo, são monumentos que têm uma certa densidade, que pelo próprio título você identifica. Ferreiro Torto, aí sei o que é. Teatro Alberto Maranhão, aí sei o que é. Memorial Câmara Cascuda, eu sei o que é. Entendeu? Então, tem. Aí começou assim, mais ou menos, com uma coisa, com um certo critério, né, de tombamento. Aí vem também os interesses, porque a legislação, esse tombamento, essa lei, ela cria, vamos dizer assim, possibilidades de algumas prefeituras e alguns políticos e tal sugerir que pode utilizar essa lei tombando para que o governo faça a restauração, faça a manutenção, né? E aí tem essas interveniências, né? Essas interferências, mas faz parte, vamos dizer assim, do jogo, né? E aí solicitação de tombamento por mais diversos, né? Mais diversos. Como no IPHAN, a gente tinha lá, eles têm um conselho, ele resolve tudo dentro do próprio IPHAN. Tem um conselho deliberativo, né? Tem que analisa e para o Estado aqui, a gente contou com Fundação Zé Augusto, que é um órgão da administração indireta, que não tem poder de justiça, de polícia, de nada, né? Mas só instruir o processo, né? Participa nisso, porque era uma secretaria de cultura, como se fosse, né? Passa para o Conselho de Cultura, aproveitou o Conselho de Cultura, esse nosso aqui, para dar um parecer consultivo também, vai para a secretaria, eu estou falando em modos gerais, o que é o tombamento, como é que se processa. Vai para a Secretaria de Educação para, chegando lá, ver se esse bem a ser tombado pertence ao governo do Estado ou se é de uma entidade, de um particular. Se for pertencer ao governo do Estado, aí esse tombamento será através de decreto
expedido pelo governador do dia, né? da época, de então, né? E, se for particular, a própria secretaria, lá o secretário de Educação, faz uma portaria. Então, tem alguma tramitação nisso, né? E eu não sei se porque não adianta aqui você estar lendo o decreto que é de domínio, todo mundo sabe, né? Como é que funciona esse decreto, que todo mundo sabe, vírgula, né? Pouquíssimas pessoas sabem, né? Mas eu queria ver o desdobramento, né, desse tombamento, porque na hora que você tomba, você está criando o governo do Estado, está reconhecendo, através dos seus órgãos, né, Secretaria, Fundação Zé Augusto, Secretaria de Educação, Conselho Estadual de Cultura, que aquele bem tem um valor, né, é histórico, é arquitetônico, é artístico, seja o que for, ele tem um aval do governo do Estado, que ele não deve ser demolido, destruído, modificado, alterado, etc., que faz parte do decreto, né? Então, aí o governo do Estado passa a tomar as dores, qualquer dano que alguém cometa sobre esse patrimônio. É como se fosse, já que ele tombou, ele tem a responsabilidade agora também de manter. Então, isso é um ônus para o governo do Estado. Quer dizer, ele também vê se quer tombar qualquer coisa. Isso não me interessa tombar, vai ser só um problema. Quer dizer, depende também de quem vai dar a canetada final, né? Ou seja, o governador ou a governadora ou o secretário de Educação. Então, com o tempo, a gente começou a tombar o início, você vê os nomes dos edifícios, né, das edificações tombadas, dos bens tombados, tem densidade histórica, são praticamente inquestionáveis, né? E depois vai começando a ter uma demanda de bens, onde o próprio processo de tombamento, quer dizer, uma casa, a rua tal, sem número. Quer dizer, começa a desfigurar o conceito, a intenção, né? A virtude do bem tombado. Por outro lado, quando você tomba, o ônus que eu falei para o governo do Estado é que ele agora tem que arcar, está dentro do bojo do projeto, do decreto, é que se o proprietário não tiver dinheiro para manter, o governo vai ter que manter, vai ter que restaurar, vai ter que conservar, né? Aí tem uma série de coisas que alguém se aproveita disso, né? Para, por exemplo, caso assim específico, a Catedral Nova aqui quando foi tombada, passaram por cima do Conselho de Cultura. O Conselho de Cultura não deu parecer, pularam por cima e foi direto para a governadora ou para o secretário. Então, depois, para dar dinheiro para restaurar, tinha uma goteira, não sei o quê, porque está tombado, então pode restaurar. Então, tem alguma coisa desse tipo, né, que vai pulando, vai fraudando, vamos dizer assim, né, o espírito, né, desse tombamento. Mas, por outro lado, quando você tomba alguma coisa que tem esse ônus, que teria que ter uma fiscalização também, né? Teria que ter alguém dizendo, será que está bem o proprietário, que é o responsável para manter o seu bem? Por isso alguém fala que é uma lei coercitiva, uma lei dura, do tempo do Getúlio, né? Que exatamente o proprietário diz, e eu ganho o que com isso, né? Porque quando você tem uma imagem, né, uma santa tal, isso aqui vale muito, só serve para ser imagem mesmo. Mas quando você tem uma casa, uma edificação, pode ser o pé de meia de alguém. Diz, não quero tombado, não, porque eu não posso abrir uma garagem, não posso fazer mais um adendo, um puxado, não posso fazer um edifício, não posso destruir, não posso demolir, não posso alterar. Então, é um engessamento. Então, ora isso é muito bom e ora não é bom para o proprietário. Ora é vantajoso, ora não é. Eu deixo de pagar imposto. Não. Qual é o bônus que eu tenho? Nenhum. Só de possuir uma coisa reconhecidamente tombada pelo Estado, reconhecidamente de valor, mas que você é o responsável para manter. Então, isso para muita gente não vale nada. Em algumas cidades históricas, que você tem uma casa tombada, no caso das cidades mineiras, né? Olinda, etc. A minha casa está em Olinda e é tombada, então ela tem um valor agregado a isso, né? Mas nos outros casos, uma casinha isolada em Natal, no Rio Grande do Norte, isso não agrega muito valor, né? Não tem esse conhecimento, né? Esse curso que falaram aí pode ser importante nesse sentido, né? Da informação, né? Porque nem o proprietário muitas vezes sabe quais são os direitos, os deveres dele, né? Há uma lacuna muito grande nesse processo de tombamento. Quando
Já houve aqui muitos casos. O Reis Magos, até o Reis Magos, foi uma coisa que durou aí 4 anos, sei lá, uma polêmica, uma discussão, vai para o tribunal, vai para o juiz, volta. A Procuradoria do Estado toma as dores de uma coisa que ainda não é tombada, então não é da competência dela. A Procuradoria tem que defender aquilo que já está tombado. Aí diz que o Hotel Reis Magos é patrimônio, não é. Na lei diz, isso é patrimônio, né? Depois que tombado e registrado, né? No livro de tombo. Enquanto não for, eu posso achar que é patrimônio, outro pode achar, mas não vale como lei. Então, há muitas lacunas. Por exemplo, falando aqui do processo de tombamento, é esse. Mas a lei mesmo, ela tem algumas coisas que poderiam ser revistas, né? Por exemplo, quando você inicia um tombamento, né, alguém solicita, a Fundação Zé Augusto, passa na calçada ou manda uma carta solicitando o tombamento de tal bem. A Fundação, então, o compromisso dela, a competência dela é de identificar, né, identificar qual é o prédio, qual é o bem, fazer uma análise técnica e enviar ao Conselho Estadual de Cultura. O Conselho Estadual de Cultura escolhe lá um membro para ser o relator e tal, e faz dá o seu parecer, né? Vai para a Secretaria de Educação. Só que até aí o proprietário não tem conhecimento de que o seu bem está sendo tombado. Ele pode ter um conhecimento não diretamente, mas pode ser que pelos jornais, pelas revistas, qualquer meios, né? Então ele pode nesse instante destruir esse patrimônio, né? No federal, no IPHAN, na nossa lei é assim. No IPHAN, como é tudo no IPHAN, não precisa de outros órgãos, está tudo lá dentro, comunica ao proprietário imediatamente que aquele seu bem está em processo de tombamento. Nossa legislação, isso só vai ocorrer quando já está na Secretaria de Educação. Pode ter se passado 1 mês, 2, 3, 1 ano, não sei, varia, né? Então, o proprietário pode destruir, porque a legislação também diz, né? Iniciado o processo de tombamento, o bem é como se fora tombado já. É um tombamento provisório, mas vale como definitivo, até que seja, finalmente, o processo chega ao seu final, né? Ou arquivado, ou tombado, mas já está valendo. Então, a gente tem casos aqui, até o próprio Reis Magos, foi que aconteceu. Deu um parecer, não foi para o Conselho de Cultura, que é a tramitação legal, e aí alguém faz um documento que ele está tombado provisoriamente. Você não pode ter um decreto tombando provisoriamente. Provisoriamente tem que passar por aquele trâmite, né, de Conselho Estadual de Cultura e todinho, né? Então, a gente tem casos e casos, né, fora disso aí. Então, eu acho que isso é uma maneira, eu estou falando isso pela vivência, né, do que deve ser modificado nesse decreto. Ele protege, mas ele protege, nós temos uma casa que você pegar na relação de tombados, tem 131, até onde eu sabia, eu sei, 131 tombados, uns que você não consegue chegar lá, né? Tem assim, casa, rua tal, sem número, Luiz Gomes. Aí você diz, como é que eu chego lá? Não sei, não tem número. E no processo não tem sequer um 3x4 da imagem. Quer dizer, a coisa ficou tão distorcida. Isso, inclusive, passou pelo Conselho de Cultura, na época das casas de cultura. Vai ter cultura, vai ter a casa de cultura. Então, não tem histórico, não tem valor nenhum o prédio, não tem esse prédio para fazer uma casa de cultura, então vai ser tombado. Foram tombados 2 terrenos, está na relação dos bens tombados, né? Foi tombado casas, né, edificações aí, que o Conselho de Cultura, né, foi contra aquele tombamento, inclusive com a professora Sônia, com o parecer dela, que em Luiz Gomes tinha muito mais casa mais importante do que aquele galpão, e que ela era contra o tombamento. E esse voto dela foi levado ao plenário, e o plenário acatou, e por unanimidade esse voto foi dado, né? E saiu para a Secretaria de Educação, e lá o assessor jurídico, né, colocou, como foi aprovado no Conselho Estadual de Cultura por unanimidade, passou na Fundação Zé Augusto, passou no Conselho por unanimidade, vai ser tombado o prédio assim, assim, assim. Quer dizer, unanimidade contra, né? Mas, quer dizer, tem esse tipo de eu estou falando aqui mais das deficiências, que eu acho que tem que ter essa lei de proteção,
existe, mas ela tem que ter um fiscal, tem que ter alguém acompanhando. Na relação, tem uma casa em Touros. Você encontra essa casa em Touros, inclusive, foi sugestão do tombamento, era uma casa urbana, mas que tinha feições de casa rural, antiga lá. De repente, eu fui uma vez a Touros, aí cadê a casa que era nessa esquina? Não, tinha uma casa nova, desapareceu, mas o Conselho Estadual de Cultura não tomou conhecimento, o governador não tomou conhecimento, a Fundação Zé Augusto não tomou conhecimento, não se fiscaliza. Então, a casa não existe mais. E assim não é só essa. É uma casa onde nasceu Nilo Pereira, né, que era Verdinácea. Hoje não tem nada lá da casa, né? Só tem o engenho, que não tem nada a ver com a casa, que é em frente, e pronto, mas está lá na relação, né? Se a pessoa quiser ver, não tem. Então, precisava ter. Né? Aqui fala também, nesse decreto, que qualquer bem pertencente, eu estou fazendo assim, bem pincelado, né? Porque toma muito tempo se for muito organizado. Então, qualquer bem que pertença à União, né? O processo de tombamento tem que ouvir o IPHAN. Então, quando a gente foi tombar o QG, o antigo QG, onde é o Memorial Câmara Cascuda ali, né? Como aquele prédio era a Receita Federal de antigamente e pertencia à União, foi solicitado ao IPHAN, na época o IPHAN era IPHAN Pro Memória, foi solicitado que ele aprovasse. A gente recebeu quase que uma reprimenda, né? A pessoa lá, o assessor jurídico lá, diz assim, rapaz, vocês, o Estado, têm o poder, está no seu território, e você tem uma lei de tombamento, ela vale para quem quer que seja, prédios, edificações, bens pertencentes à União, Estado, município, pessoas jurídicas, pessoas particulares, etc., entidades. Né? Mas isso também valeu por aquele processo de tombamento. Só que essa memória não se perpetua. Depois eu já vi, a gente foi precisar tombar uma casa lá o perímetro de Sabugi, né, uma casa dos padres lá, muito famosa, muito antiga, acho que é em Caicó, município de Caicó. E aí, como pertence ao INCRA, porque foi feita a reforma agrária por lá, né, aqueles assentamentos, aí o núcleo eles nunca dão para ninguém, fica ali para todo mundo, o que é de todo mundo não é de ninguém. Aí mandaram de novo para o INCRA. Quer dizer, não precisa mais mandar para o IPHAN, porque era do INCRA, mas ninguém mais na Secretaria da Educação sabe disso. Quem soube que participou disso, se aposentou, saiu, não sei o que aconteceu. Então, não tem essa continuidade dessa memória. Então, é muito processo que estão entulhando, engavetados, perdidos. Outra coisa, a Fundação Zé Augusto... Ô, Paulo, diga. Eu consegui compartilhar aqui na tela aquela relação dos bens tombados pelo governo do Estado. É só para o pessoal ter uma noção contextualizada com a sua fala do rol dos bens que estão residentes em todo o Estado, né? Desde o litoral até o Alto Oeste. Uhum. É só isso, só para mostrar aqui que existe à disposição esse rol de bens, faltando uma pequena atualização. Pode continuar, por favor. Bom, como isso é uma coisa sistêmica, né? Esse tombamento depende... O IPHAN é tudo dentro dele mesmo lá, né? Inclusive, tem um conselho consultivo que não cabe recurso, nem ao presidente da República, nem ao bispo, nem ao Papa, nem à Rainha Elizabeth. Então, o conselho consultivo definiu que vai ser tombado, não tem recurso, não tem a quem recorrer. Para nós aqui, a Secretaria de Educação, o métier dela é educação. Então, a Fundação faz a parte dela, o Conselho Estadual de Cultura, dentro de suas atividades, tem essa de dar esse parecer sobre o tombamento, né, daquele bem, mas lá na Secretaria de Educação, há algum tempo, houve o professor Jonas, que se interessava muito e se orgulhava, se envaidecia de participar desse processo de tombamento. Mas depois que ele aposentou-se, que ele já tinha uma certa idade, e há muito tempo que ele já aposentou, ficou entregue a ninguém, nem um estafeta sequer. Chegava lá, a gente chegou várias vezes, um arquiteto que trabalhava na Fundação, Valéria, também chegou lá nos armários, tinha um bocado de processo que ninguém sabe. Não, isso aqui vai para o lixo, não sei o que é isso.
não tinha um setor, e não deve ter ainda, um setor que diga assim, que trata, tem uma pessoa que entende de tombamento, ou que vai passar por ele, dali ele encaminha para acolá. Quer dizer, é uma coisa também sem articulação, né, na Secretaria de Educação. Eu acho que não tem. Foi encontrado vários processos se perdiam, né, e você saía daqui e não tinha mais, não dá mais para localizar onde é que está, né? O Conselho de Cultura, às vezes, tem um controle lá de saber o que passou por lá. Mas, como eu falei, o próprio tombamento da Catedral Nova foi tombado sem o parecer do... E depois voltou, não sei se você está lembrado disso, voltou para ter um parecer do Conselho, depois de tombado, e de alguém falou, ou o Conselho se manifestou, né, que deram algum dinheiro para fazer umas restaurações por lá, uns remendos lá, nos vazamentos que tinha. Então, a gente tem a nossa lei também, a gente poderia rever, já que tem que não precisa recorrer ao IPHAN, e o IPHAN disse, olha, vocês não podem botar serviço para nós, não, né? Vocês que têm o poder e o direito de tombar, não bote aqui para eu dizer que é bom, que não é, não. Outras coisas que existem na nossa, que é uma meio cópia do federal, que foi feito a semelhança, né? Que para algum bem que seja tombado, ele pode ser vendido, dado, trocado, etc., né? Mudado de proprietário. Mas antes, você tem que passar a oferecer esse bem, você quer vender. Aquela casa que foi Natal Placas, em frente a Varela Santiago, que aquilo ali é uma coisa emblemática no nosso tombamento. Ela foi tombada, não a revelia, mas compulsoriamente, como também prevê a lei. Se o proprietário não anule ao tombamento, não concorda com esse tombamento e questiona, então a fundação tem que, de novo, fazer os argumentos por que está tombando. E, na época, foi até o Franco Jaziello, né, que deu esse parecer, e foi tombado compulsoriamente, sem a proprietária, que era a viúva lá, porque era oferecida, e em caso de morte, do Varela Santiago, houve esse tombamento compulsório. Depois, solicitou-se, porque queria vender, queria não sei o quê, solicitaram o cancelamento de tombamento. Outra coisa no nosso processo de tombamento, nosso decreto, só fala o seguinte, 3 vezes ele fala, o cancelamento do tombamento é de acordo com o que vai ver na frente, não diz nada. O cancelamento vai ser de acordo com a legislação federal, que a legislação federal não diz como é que deve tomar, não. Depois foi feito um decreto, né, dizendo como é que faz o cancelamento de um bem tombado. É irreversível o tombamento? Não. Ele pode ser tombado por razões maiores, como uma igreja que tinha ali para fazer a Dantas Barreto, em Recife, uma igreja que ficava no meio da Dantas Barreto, então foi demolida e tal, tentando fazer uma anastilose, colocá-la em outro lugar, não sei se deu certo, se não deu. Mas aí tem essa coisa. Tem também confundindo... Você disse uma palavra aí que seria interessante explicar para anastilose? Anastilose. Diga aí isso aí. Em tempos de pandemia, vai que alguém pensa que é uma nova vacina ou uma doença, uma coisa assim. Explica aí para a gente. Anastilose é o seguinte, é você reconstruir, numerando, tirar de um lugar para o outro, numerando aquelas peças e reconstruir acolá, né? No outro lugar, entendeu? Mas a coisa que não foi feita com pedras numeradas. Por exemplo, a Catedral de Salvador, ela veio com pedras numeradas de Portugal, em navios, né? Vinha naquela época, as pedras vinham de lá. E você numerava, esse aqui você coloca aqui, como aquele LED, né? LED não, aquele Lego. Joguinho. Né? O Lego. Lego. Como Lego, né? Que você monta, faz um castelo, faz isso. Está numerado, você faz direitinho, né? Então, no caso ali, não deu certo fazer, né? E destruíram mesmo, porque é bem comum e tal, aquela história como desapropriação que se faz, né? Aqui a gente tem também uma mistura de monumento, aí tem assim, no nosso decreto tem assim, não se pode dar dinheiro, né, para se construir monumento. Mas como é que você vai construir monumento, né? Eu acho que é de beira de estrada, né? Não se pode ter sem ouvir a Fundação Zé Augusto e o Conselho Estadual de Cultura, quer dizer, é uma coisa inócua, e que fazem monumento, que eu não sei que monumento é esse, porque é um monumento histórico, artístico e tal, você não faz. Ele já existe, você preserva pela sua existência, pelo seu caráter, né? pela sua situação,
o seu contexto, seja o histórico, o artístico, ou seja o que for, né? Então, no próprio decreto, há determinadas coisas que a gente poderia fazer. Mas o decreto, ele funciona, eu estou criticando muito o decreto, mas ele já funcionou para hoje a gente continuar tendo o Pico Cabugi, porque uma empresa do Ceará, uma mineradora, segundo a lenda, iria... porque aquilo requisita, e no Ministério da Minas e Energia, aquilo tem prioridade, você extraiu uma mina ali, pronto. Então, talvez o Pico do Cabugi não existisse mais. Então, se correu para fazer o tombamento do Pico Cabugi, porque estava na iminência de ser destruído. Então, o decreto aí tem uma valia extraordinária, né? Então, tem casos em que realmente ele concorre até o Majestic, que hoje é o Memorial Lemos, alguma coisa assim, né? Lá no Tribunal de Justiça, estava fadado a destruir, né? Ser destruído para transformar em garagem. Houve um abraço da população, dos estandes de arquitetura, dos boêmios, de quem passava por ali, e finalmente se fez um tombamento, né? E aí está preservado. Enquanto alguém queria destruir para fazer uma garagem, anos depois, né, com a restauração, com a conservação, foi inaugurado com pompas, né? Circunstâncias, né? E está lá o prédio restaurado e vivo, né? E de pé, né? Então, graças a esse decreto. Então, esse decreto é fundamental, mas é preciso que, junto com ele, tenha uma fiscalização, tenha alguma verba, né? Para você fazer essa manutenção. Às vezes a rubrica não tem nem nada, não tem um tostão, né? E aí fica difícil, porque tem coisa que o governo tem que assumir. Paulo, veja bem, faz parte da nossa dinâmica fazer aqui uma ponte entre as pessoas que estão acompanhando no YouTube e o expositor, quem esteja aqui. Veja só, a nossa estimada conselheira Sônia Faustino não conseguiu, por questões tecnológicas, o acesso à sala que é montada na plataforma Zoom, mas está acompanhando pelo YouTube. E ela faz aqui uma pergunta que diz respeito, acho que você parcialmente até já tocou no assunto. Ela fala do destombamento. Então, ela pergunta se esse instituto, o destombamento, esse que seria... traduzindo para fora do juridiquês, esse ato administrativo, se existe uma previsão da existência dele, que é um bem que foi tombado, pode ser, entre aspas, destombado. Pode responder. Com licença. Na legislação federal, o que acontece é que eles chamam de cancelamento do tombamento. Mas no decreto, esse que eu falei, decreto de tombamento, não tem isso de cancelar. Existe um decreto depois do presidente da República, né? E que diz como é que pode ser cancelado, né? Com interesse público, etc, etc. No nosso decreto, no nosso Estado, em 3 momentos, se você vir esse decreto, se ler o nosso decreto, ele diz, será visto aqui mais na frente. Depois, empurra com a barriga de novo. Aí eu não sei, juridicamente, se, no caso do federal, que ele remete ao federal, se no federal o presidente da República fez um novo decreto, né, que não tem nada a ver com esse decreto de tombamento, é um decreto à parte, faz referência para destombar, para cancelar o tombamento, por esses motivos, assim, assim, assim. Se para nós, se analisa que o governador, a governadora, né, pode fazer um decreto, mas precisa fazer um decreto. Não existe no tombamento, no decreto de tombamento, em que caso será destombado. E existe sim, quando o bem está sendo deteriorado, né, está se desfazendo, vai ruir ou qualquer coisa assim, né? Está na iminência de desaparecer, e o proprietário
notifica à Fundação Zé Augusto que o bem está precisando de reparos, né? E ele não tem dinheiro para fazer. O governo do Estado tem 6 meses, isso no federal é assim, tem 6 meses para fazer a obra. Se ele não fizer a obra, estará automaticamente cancelado o tombamento. Né? Isso no caso Paulo, federal. Então, é o caso do cancelamento por omissão do governo. Aí o governo vai ter a opção de dizer, vai ser tão oneroso que eu prefiro que aquilo desapareça, ou então, se é tão importante, eu vou gastar tanto dinheiro que eu vou expropriar, desapropriar. Né? Então, ele pode fazer... Paulo, me permita aqui só uma contribuição para a gente conduzir. Veja só, o tombamento eu vou tentar falar com palavras fora do juridiquês, mas de vez em quando a gente termina escorregando e caindo em alguma esparrela dessa. Mas veja só, o tombamento é uma limitação administrativa ao direito de propriedade que se dá em homenagem à importância cultural ou histórica do bem. Então, quando se fala em propriedade, que é garantido pela Constituição, nós não podemos pensar na quadra histórica que estamos vivendo em algo tão absoluto que não tenha limitações ambientais, limitações ao bem-estar, limitações de ordem sanitária. Tudo isso são limitações que são impostas ao direito de propriedade. Outrora ele foi magnífico e absoluto, mas no curso da evolução da humanidade, nós tivemos essas limitações e não raramente são colocadas na própria Constituição. A Constituição de 88 é consagrado o direito da propriedade privada, porém, em boa harmonia com o meio ambiente, com os fins sociais da propriedade e a preservação cultural e histórica se insere nesse contexto de limitações. Para que se concretize, é preciso algo que em direito administrativo nós chamamos de afetação, ou seja, é dizer que aquele bem tem uma determinada destinação. No caso nosso de tombamento que estamos falando é a da conservação e a preservação em nome do valor histórico e etc. que ela tem. Desaparecendo essa situação, imagine-se que por um erro, estou só trazendo um exemplo aqui para encaixar a magnífica exposição do professor Paulo Eider nessa indagação que foi feita pela conselheira Sônia. Em acontecendo, por exemplo, só a título de hipótese, um erro de base, lá quando foi feito o tombamento, imagine-se que era para tombar a casa número 530, porque lá tinha nascido Jorge Fernandes, estou chutando, aí tinha morado Jorge Fernandes, e foi feito o tombamento da casa 220, ao argumento de que ali havia morado Jorge Fernandes. E depois, numa pesquisa histórica, numa arqueologia de informações, se chega à conclusão que Jorge Fernandes nunca morou naquela casa. Então, existe a possibilidade da desafetação daquilo que deu base ao tombamento e o bem será devolvido ao livre uso, digamos assim, do seu proprietário, e vai se procurar fazer o tombamento sobre o bem que é correto. Então, seria essa desafetação o equivalente ao neologismo destombamento. Você está entendendo? Mas a propósito da expressão destombamento é interessantíssimo, porque nós vivemos numa geração e num tempo de neologismos, e a tecnologia da informação nos leva a isso. O meu filho caçula, o Vicente, que tem 8 anos, é um danado na informática. Ele baixa jogo, ele cria os pequenos softwares dele, nas medidas que uma criança
criança de 8 anos e tal. E um dia desse ele estava me dando uma explicação que usou um neologismo. Ele fala muito em baixar. Papai, eu posso baixar isso aqui, eu posso baixar aquele programa, eu posso baixar isso. Aí, quando foi um dia, ele disse, aquele programa ou aquela plataforma não me serve mais, eu vou desbaixar. Aí eu digo, meu amigo, você pode não ter feito nada, agora você criou uma palavra para a língua portuguesa aí, o desbaixar. Porque eu só conhecia o baixar, mas o desbaixar não me serve mais, eu vou desbaixar. Então, é por isso que a gente chega no destombar com a tranquilidade de que as modulações linguísticas permitem perfeitamente chegamos a isso. E eu aproveito para comunicar que recebemos na nossa sala virtual o nosso presidente Iaperi Araújo, que pôde agora entrar na nossa sala, e eu devolvo a presidência dos trabalhos, entrego a presidência dos trabalhos ao presidente Iaperi Araújo, essa presidência estando em bom estado de conservação. Graças a Deus. Fiz uso, mas não danifiquei. Não danificou. Boa tarde a todos, boa tarde, Paulo Eide, boa tarde, você, Ivan, que está conduzindo muito bem. Cheguei agora do consultório do médico. Boa tarde à secretária Letúzia e ao nosso ilustre conselheiro Cícero Martins. Eu não sei se você falou com o Paulo Eide sobre aquelas nossas dúvidas. Ainda não. Estou deixando prosseguir aqui, mas ainda não. Se você quiser, eu até posso dizer aqui. Adiante. Vou adiantar, porque aí já adianto e com uma informação adicional. Paulo, o presidente Iaperi havia me pedido para fazer 3 indagações. A primeira é se a casa que consta no rol dos bens tombados pelo Estado, como situada na Praça Cristo Rei, em Currais Novos, corresponde à residência onde morou o desembargador Tomás Salustino. Em uma conversa informal antes da abertura, o professor Paulo Eider disse que acredita que não, que o imóvel que tem registrado naquele rol corresponde a um que foi usado para a instalação da Casa de Cultura. Quer dizer, seria no mesmo quadrilátero, mas não seria aquele. Mas essa é uma intuição. A impressão que a Praça Cristo Rei, como você disse, foi dividida, sim, é mais para cá, mais para perto da Matriz. Da Matriz, é isso. É onde tem estátua do Cristo Rei. Uhum. Da esquina para lá, que é que desce a rua, vai para a Rua da Cadeia, a Rua do Rio, a Rua do Colégio Nossa Senhora. Perfeito. E do campo de futebol. Aquela esquina é que é desembargador. Lá isso. Não diz o número, né? No seu... Tem não. Pronto. Tem um número não, tem somente isso. Então, Paulo acredita que seja esse bem, mas é algo para ainda... E a Fundação Zé Bezerra Gomes. Pesquisarmos, com o Crispiniano no âmbito da Fundação. A outra pergunta é se existe tombamento daquele prédio onde funcionou o Banderne, viu, Paulo? O Banderne, na Ribeira, na esquina onde hoje é o Procon. Sei onde é. Eu já adianto que aquele ali é objeto de um tombamento por lote, que chamam também de tombamento perimetral ou em bloco, que é da Ribeira. Mas eu não sei se pode coincidir com a incidência de 2 limitações, uma estadual e uma federal. Eu não sei se Paulo tem essa informação. E a terceira, que aí Paulo já responde para o bloco, essa é a casa da Viúva Machado, aquela casa que tem ali ao lado da igreja do Rosário dos Pretos, é tombada. Não encontrei nada naquele rol. Mas aí eu passo aí me desincumbindo do recado que o presidente Iaperi tinha formulado. Paulo, somos todos ouvidos. Paulo Eider. Diga. Vamos lá. O que é que você nos diz disso? Não, é o seguinte, com relação à casa lá de Currais Novos, era para ser claro que você identificasse na relação dos monumentos tombados a casa onde nasceu, onde morou, a casa do fulano de tal, né? Era uma coisa que era um título, né? É porque não é. Quer dizer, a partir daquelas casas de cultura que foi tombado qualquer
qualquer casinha, qualquer catraia. Hein? Qualquer catraia. Catraia. E que, se você for ver, não tem. Eu estava conversando aqui que a estação de Canguaretama, olha, tem coisa mais importante que a estação de Canguaretama. Sabe como é que ela foi tombada? Não sabia, não, porque eu não participei mais disso. Quer dizer, Casa de Cultura já não era mais comigo. Então, aí uma pessoa lá de Canguaretama foi dizer que uma casa tombada está deteriorada, ninguém cuida, não sei o quê. Mandou as fotografias da estação. Aí eu fui olhar e digo, mas a estação está tombada? Não tem, a estação não é tombada. Aí fui ver que é o seguinte, o nome que ela tem é edifício, ou edificação, na Praça do Cruzeiro, Tá de Currais Novos, essa daqui bonita. Não, eu sei, essa daqui não é essa daqui, não, que a família mora aí, se era para Casa de Cultura, ninguém ia oferecer, nenhum prefeito ia oferecer uma casa dessa para Casa de Cultura. Oferece aquilo que é uma coisa, como você falou, o termo aí. Mas voltando aqui para Canguaretama, aí quando eu olhei, disse assim, rapaz, o nome não condiz, não tem uma foto no processo de tombamento, que passou pelo Conselho Estadual de Cultura, não tem uma foto da estação, nem fala em estação. É só o seguinte, é um edifício tal que vai ser Casa de Cultura, oba, 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 viva, viva cultura. Entendeu? Os terrenos. Então, isso é uma coisa. O tombamento também, aquele negócio do destombar, que não vale mais nada, como falou o professor Ivan aí, o que acontece é o seguinte, se você for olhar o processo, porque como é que ele foi criado, vai destombar tudinho, quase todos, porque não tem nenhuma relevância, né? E assim, por que ele foi tombado? Porque era isso? Não é mais isso. Ele nunca foi nada. Um terreno para construir uma casa de cultura nunca foi nada. Foi terreno. E a prefeitura deu aquele terreno para construir uma casa de cultura. Se tivesse dado outro, seria. Em Lagoa de Velhos, a mesma coisa. Um terreno para construir. Quer dizer, aí vai como uma coisa histórica. Você precisa de tombar um terreno para fazer um hospital? Não. Você precisa tombar um terreno para fazer uma escola? Não. Para fazer uma igreja? Não. Para fazer um bordel? Não. O que é isso? Tem alguma coisa por trás disso. Por quê? Ia evitar a licitação da obra, quer dizer, era o conceito que se tinha. Dispensa de licitação. Hã? Você sabe que foi para dispensar a licitação. Pois é, mas eu não... A alegação não foi aquelas omissões. Uma aberração danada. Outra coisa é o seguinte, que esse tombamento, a pessoa diz, agora vai ficar público, não. Se tiver tombado aquela casa do cidadão, lá de Currais Novos, lá do desembargador, da Brejuí, né? É. Aí, por exemplo, a família mora lá, a casa está tombada. Aí eu sou pesquisador de arquitetura, sou estudante de arquitetura, de história, sou curioso. Aí eu quero entrar nessa casa. Aí o dono da casa disse, não, meu amigo, essa casa é minha, entra aqui quem eu quiser, não dá o direito, por ser tombada, de você entrar, eu quero olhar a sua banheira, como é a sua cama. Não tem esse direito, né? Só quem pode entrar e tem o direito de entrar é um fiscal do órgão que tombou. Os técnicos. Se for federal, fiscal de infância, se for um fiscal da Fundação Zé Augusto, entendeu? Então, agora, por exemplo, com relação ao tombamento e o destombamento, erro processual, como falou o doutor Ivan, a ponte de Igapó, a ponte metálica, não sei se todos sabem a história, tem até um vídeo agora de um professor do UTFERN lá que fala muito, que é muito interessante a história, foi ver a base, como é que funciona. Professor Manuel Negreiros. Pronto, foi tombada aquela ponte e foi solicitado, de acordo com o processo de tombamento, ao proprietário a anuência. E como a rede ferroviária já tinha extinguido aqui, foi para o Recife. E o coordenador lá da rede ferroviária lá disse, eu, como representante da rede ferroviária, sou a favor do tombamento. Ele se reconheceu quase como proprietário, entendeu? Não disse assim, eu não tenho nada a ver com isso, pode tombar. Não foi isso, ele disse, né? E aí depois apareceu, anos depois, apareceu o proprietário, porque ela tinha sido vendida em leilão, fizeram uma licitação, e alguém ganhou para tirar o ferro, e começou a tirar e não concluiu. Chegou o proprietário. O que o Ministério Público faz? Fica enganando o Ministério Público, a Procuradoria, sei lá quem aí, que fica dizendo assim, não, vamos exigir dele, do proprietário, que faça a manutenção da ponte. Isso tem cabimento? Não tem. E a ponte é dele. Ele comprou um ferro velho.
Se foi tombado, tudo bem. Agora, não foi consultado o real proprietário. Vale esse tombamento? A minha pergunta. Então, existem 1000 coisas nesse tombamento, ao longo, coisa que foi tombada que não merecia, mas não merecia no conceito de quem? A Fundação deu um parecer, sem parecer nenhum, não fala nada sobre o prédio. Quando tem que a Fundação tinha que ter identificação do bem, a identificação é rua tal, número tal, está aqui um 3x4 dela, pertence a não sei quem, identificar, e depois uma análise técnica, né? Nada disso tem ocorrido muitas vezes, né? Então, portanto, essa questão do destombamento ou cancelamento do tombamento pode ser, se fizer, a lei faz referência ao federal, dizendo que está no federal, e no federal não tem nada. Só que depois tem um decreto do presidente da República cancelando o tombamento de alguma coisa, dizendo como é que é possível, como é que se procede. Então, talvez o próprio governador aqui, a governadora, tenha o poder, né, a partir de um decreto, né, com base nesses dados aí que o doutor Ivan falou, né, que não tem mais essa pertinência, né, de poder, então, fazer o cancelamento. Agora, a professora Sônia está interessada, porque isso, uma laranja podre, estraga um suco de 100 laranjas. Então, o que tem é o seguinte, ficou maculado, essa lista de tombamento ficou uma coisa sem expressão, sem dignidade, entendeu? Porque tem coisa que foi tombado para ser um terreno. Por que esse terreno tem histórico do terreno? Qualquer coisa deixou de ter uma história, deixou de ter uma identidade, uma densidade histórica, artística, seja lá o que fosse, né? Então, essa coisa tem que ser, alguém tem que se debruçar, e mais, posteriormente, todos se lembram que já participava ali do conselho, quando chega a professora, doutora Marjorie, defendendo o Hotel Reis Magos. Ela não tinha que defender o Hotel Reis Magos como procuradora, porque ele não era tombado. Ela só vai defender, aí ela tem uma lei lá que diz que é pertinente a procuradoria defender o patrimônio, mas isso é patrimônio? Não é na visão dela, nem de A, nem de B, nem de C. Isso é patrimônio quando está tombado e registrado lá no livro de tombo. Enquanto não tiver, o governo do Estado não tem que tomar dores. E outra coisa, houve ali em Extremóis, né, na igreja lá de Extremóis, que é tombada, passaram um muro há muitos anos, há 30 anos, passaram um muro lá por trás, uma granja. O arquiteta do patrimônio. E aí, o dono da granja passa de carro no portão, é como se fosse pela Capela Mor, passa por dentro como se fosse a noiva, passa por dentro ali. Nem padre toma conta, nem governo do Estado, nem procuradoria. Eu fiz um parecer reclamando disso. Nunca vi resultado disso. O muro e o portão de alumínio estão lá. Então, o carro do dono da granja entra como se fosse assim, a noiva entrando, passando pela Capela Mor, pela sacristia. Para acentuar que não era a entrada tradicional, era do outro lado. Ela mudou a entrada para passar por dentro das ruínas. É mais importante, né? Fica como um poste. Recentemente saiu uma fotografia, eu disse, que muro estranho, em cima das ruínas, em cima. É em cima, passa dentro da Capela Mor. Passa dentro da Capela Mor. Então, tem muitos casos. Paulo, você sabe que você sofreu muitas vezes porque você quer seguir as coisas dentro da legislação, né? Eu acho que há mais de 10 anos que não se tomba. Você pode dizer, e o Conselho tem pronunciado muito. Até recentemente, quando eu estava em 2016, 2018, na Fundação, eu me encarreguei de dar o meu parecer pessoal para o tombamento da Serrinha de Serrinha. Ou seja, o município tem esse nome porque tem uma serra. E um velho, o dono, cercou e estava vendendo as pedras da serrinha para fazer brita. E a comunidade, tem um professor lá muito zeloso pelo patrimônio, foi várias vezes lá, levou história, ele mesmo estudou a origem do município, e eu fiz o parecer, e o velho não... Eu dei a ele para dar notificação, seu patrimônio, sua propriedade está... a partir de agora, ela é intocável, porque ela está em processo de tombamento. Ele disse, eu não aceito. Aí o que é que acontece?
Então, eu me comuniquei com ele, eu disse, obrigado, senhor, a aceitar, a gente pode fazer compulsório. O senhor imagina uma cidade que tem o nome de Serrinha, que não tem mais Serrinha. E o negócio parou, estancou, não foi, não voltou do Ministério Público. O Ministério Público não respondeu mais, tem, não digo dezena, mas deve ter muitos processos lá de tomamento de bens patrimoniais e que parou lá. Não sei por que parou. Parou por quê? E, Peri, deixa eu só fazer uma adenda aqui a sua. Eu participei muito desse processo da Serrinha, e é o seguinte, o patrimônio não tem que se meter nisso, não. Quer dizer, isso é um processo de tombamento, é simplesmente entre Fundação Zé Augusto, Conselho Estadual de Cultura e Secretaria de Educação ou Governo do Estado, se for o bem de propriedade do Governo do Estado. A tramitação é somente essa. Não tem interferência mais nada. Olha, houve desvio, esse tombamento do Hotel Reis Magos deu um parecer. Ao invés desse parecer ir para o Conselho de Cultura para julgar, para dar o parecer consultivo, e ir de novo lá, e ir para a Secretaria de Educação, não. Aí alguém remeteu para o Ministério Público, que não tem nada a ver, não faz parte do processo. Não faz parte. Deixa eu lhe dizer mais. O direito, foi na secretaria e pediu o direito. Não, aí é o seguinte, é o que eu ia falar sobre uma legislação que eles... Até hoje ainda fala. Não, eles estão tomando para si... De ignorante, de imbecil. Não. Se você bora, tem uma lei que cria o Ministério, que cria a Procuradoria. Do patrimônio. Aí faz assim, para responder sobre o patrimônio tombado, patrimônio cultural, não sei o quê, do Estado do Rio Grande do Norte. É isso que eu estou dizendo. Mas eu falei muitas vezes, tive discussões com a doutora Marjorie, porque ela dizia, não, mas está na lei, você não sabe de nada, não, a lei está aqui. Então, é da minha competência, porque isso é patrimônio. Não é patrimônio, não é simplesmente... O processo não está na lei. Então, é o seguinte, a Fundação, como eu falei no começo, você não estava aí, a Fundação, uma vez, expediu um decreto dizendo que o Hotel Reis Magos era tombado provisoriamente. Você não pode fazer isso por decreto. Ele só é tombado provisoriamente se ele fizer a tramitação, passar pela Fundação, pelo Conselho Estadual de Cultura, e quando o proprietário for notificado. Enquanto isso, não. Então, tem muita desvirtuação, né? O processo de tombamento da igreja de Açu, São João Batista, de Açu, foi muito interessante, tive um trabalho, me entrepei lá entre o forro e não sei o quê, correndo risco e tal, porque ia tirar o forro. Aí eu fiz um processo de tombamento. Quando chegou, aí chegou na Secretaria de Educação, aí lá a Procuradoria toma para si, dá um parecer, entendeu? Aí me chamou, porque esse processo voltou umas 5 vezes e a Fundação entregava para mim de novo. Eu lembro disso. Aí dizia assim, quais são as sanções se não tombar, se tombar, o que? As sanções, as limitações estão na própria lei. A lei diz, eu não posso, se eu for tombar um alfinete ou um castelo, as restrições já estão na lei. Paulo Eder não pode dizer, não pode pintar o castelo de azul, Fundação Zé Augusto não pode dizer nada sobre um alfinete ou sobre um castelo. Está tudo ali, nem posso criar nenhuma restrição mais. Mas, doutora Marge, eu fui 3 vezes lá, e ela foi comigo e mandava de volta. Pela incompetência do Paulo Eder, mande outro dar o parecer, não sei o quê. Tá certo, até que não sei quem deu, não tombaram. Aí mudou de padre, e o padre disse, já mudei a cobertura, já mudei mais o forro, fiz uma estrutura metálica, não tem mais nada a ver. E agora não quero mais que tombe. Você se lembra de uma pergunta que ela fez? O que é que não pode ser tombado? Você respondeu, o que não está na lei. É o que pode ser tombado. Foi o joguinho de palavras, assim. Diga. Paulo e Aperi, aqui no YouTube tem umas indagações, tem a conselheira Sônia nos fala a expressão destombamento, diz aqui a Sônia, destombamento foi a expressão usada pelo presidente do IFAM, à época em que uma empresa queria comprar o imóvel que foi doado por dona Vanju Varela ao Hospital Varela Santiago. É exatamente aquele prédio que nós já falamos aqui, que hoje funciona uma construtora
com uma interface entre uma parte de vidro e a outra parte que foi preservada, que eu acho belíssimo. E eu posso falar disso de cátedra, né? Porque teve todo esse processo de tombamento compulsório. Depois, um corretor, o Varela Santiago, queria vender. Não interessava aquela casa, queria fazer mais uma sala de cirurgia, mais um não sei o quê, mais não sei o quê, queria vender aquele prédio. Um corretor, tem uma passagem interessante, um corretor me interpelou, eu saindo da Fundação Zé Augusto, e ele disse, e eu dei um parecer, né, sobre para vender, né? Para vender, eu disse, olha, pela legislação, você tem que oferecer ao governo do Estado. E depois oferecer ao município, e depois vender para quem quiser pelo mesmo preço, né? Aí o governo do Estado tem 15 dias para responder se quer, a prefeitura 15 dias, não sei o quê. Então, ele me interpelou lá na saída da fundação, você quer Paulo Eide? Sou eu, por quê? Aí ele disse, é porque você está botando areia no meu negócio, né? Querendo vender o prédio, você está botando areia, e eu vou bater lá na governadora, que era a professora Vilma. E eu, assim, ironicamente, disse, vá e bata bem muito nela, porque se o segurança dela deixar, né? Você bate, você quer bater vou bater na governadora, então bata na governadora, né? Aí ele saiu meio assim. Mas o que aconteceu ali? É que foi vendido, né? Foi vendido para uma... Não sei se foi oferecido ao Estado, porque não me compete. Não deve ter sido. Foi vendido a uma imobiliária. A imobiliária começou e queria demolir tudo para fazer um salão grande, e eu tive que argumentar. Olha, você é a única imobiliária, porque todo mundo diz que é imobiliária, é especulação, é não sei o quê. Então, você vai ser a primeira aqui no Estado que está preservando um prédio, e você não tem aqueles cubículozinhos, cada um você vai atender um cliente, em vez de ter uma cabinezinha, você já tem uma salinha e tal, pronto, aproveite isso, não deve, você vai demolir, e aí vai fazer pilar no meio, aquele forro, e não sei, quer dizer, uma visão completamente distorcida. Aí passou, vendeu para 2A, que também, quando tem que vender, tem que, de novo, oferecer ao governo do Estado. Acho que não ofereceu, também não sei, não é comigo, não foi perguntado, nada foi respondido. A 2A, uma arquiteta, que inclusive foi minha aluna, foi fazer o projeto, e a gente conversou muito com o projeto. Então, o que acontece em Recife, tem muitas casas lá, uns casarões, que tem muito terreno. Então, deixava a prefeitura, permitia que se construísse lá para trás e preservasse aquilo como lobby, como não sei o quê, para não demolir. Às vezes nem era tombada, né? Mas era uma maneira de você ainda contar aquela área como não construída, como não edificada, e você ainda poderia construir mais para poder preservar aquilo, quer dizer, uma coisa da iniciativa privada colaborando com isso. Então, ela fez o projeto, que ia entrar com não sei o quê, que ia fazer... Aí a gente organizou mais ou menos o projeto lá no fundo, que tinha um terreno grande, porque aquilo estava abandonado. Olha, quando eu cheguei aqui em Natal, em 75, funcionava Natal Placa, que pintava a parede todinha. Funcionou até não sei quanto, sem ninguém dar uma mão de cal. Então, bom, já que alguém vai restaurar a casa, eu ainda condicionei, no meu parecer, quer dizer, eu também não tinha o poder de condicionar nada, não, tinha que passar pela Fundação Zé Augusto, presidente e tal, né? Mas era um parecer técnico. Condicionava que só fazia a obra lá de trás se tivesse a restauração do prédio, né? E assim foi feito bem ou mal, mas está lá de pé, porque se fosse do Varela Santiago não estava mais, se fosse está tudo. Então, às vezes os anéis ficam os dedos, né? Exatamente. Olha, tem outra consideração aqui, Paulo, de Francisco Galvão, que é um intelectual lá de Canguaretama, inclusive já veio dar uma palestra muito boa aqui sobre Homero Homem, e o Galvão, que é professor também lá e membro da Academia de Letras de Canguaretama, ele diz: Doutor Paulo, me esclareça sobre Vila Flor. Todo o trabalho de arqueologia foi feito lá e ninguém da comunidade tem notícia do material coletado. Nenhum relatório foi mandado à comunidade. De certo, ele pergunta aqui sobre aquela intervenção que foi feita no quadrilátero ali pela Universidade Federal de Pernambuco e levado o material, eu não sei também que destino foi dado, mas talvez o doutor Paulo Eide, ou o professor Iaperi, ou o professor Cícero, não, porque ali existia, possa ajudar aqui.
Ali houve um projeto que o IPHAN tombou ali a Casa de Câmara e Cadeia. É tombada e restaurada pelo próprio IPHAN, né? E a igrejinha é tombada pelo Estado. E quer dizer, a praça, né, o quadrilátero lá, está protegido tanto pelo Estado como pelo IPHAN. E aí houve um projeto com Paulo Tadeu, né, que era um arqueólogo que veio de Pernambuco, né, e que fez ali um bocado de coisa, fez umas escavações. Eu cheguei certo dia lá e ele disse: Paulo Eider, aqui eu encontrei vários... fragmentos? Não, aí 33 mil, não sei o quê, um caco, um prato. Eu estou aqui, vamos dizer assim... Isso era fragmento de louça. Era, fragmento. Mas um prato, se você quebrar bem muito, dá um bocado de caco, né? E antigamente você não tinha uma urbana para limpar, você enterrava, né? Mesmo numa casa, na sua casa, você vai jogar no lixo aonde? Enterrava no quintal alguma coisa, né? Então, mas tudo bem, lá houve um casario naquela praça, né? Aquele cruzeiro tinha uma forma diferente. Então, Paulo Tadeu, jacarandá. Paulo, eu encontrei aqui vários jacarandás. Aí eu fiquei impressionado, porque eu vi um jacarandá na minha vida. Paulo Tadeu, me mostra esse jacarandá. Não, era qualquer esteio, qualquer coluna de madeira, um resquício que tinha lá, chamava de jacarandá, valorizando, né? Então, essa história aí, que a comunidade não participou, aí tinha um convênio com quem? Com a universidade. Se a universidade fez um convênio com quem? Com o IPHAN, com o governo do Estado, com a prefeitura. Que força, né? Ela tinha para escavar aquilo ali. O prefeito está sabendo quem é que tem. Eu não sei, não acompanhei, né? Quer dizer, não fiz parte desse projeto. Depois, Paulo Tadeu, aquilo está lá, né? E foi levado para a universidade lá de Pernambuco, não sei se de História, qual é, né? O curso, né? Porque ele era da parte de História. E depois ele veio e foi ser até professor aqui, né? Um tempo ele morou por aqui, Paulo Tadeu, que era o responsável por isso. E não sei. É como o Forte do Esmago, está sobre o IPHAN, e o IPHAN, então, leva aquele para pesquisar não sei aonde. Eu acho que tem uma certa permissão do IPHAN. Eu não sei responder, mas eu acho que se localizar Paulo Tadeu, né? Foi Paulo localizado. Tadeu, O Francisco Galvão aqui no YouTube diz: conheço o Paulo Tadeu, moro em Recife, conversei com ele e não me deu notícia sobre E aquilo também supervalorizava, entendeu? Eles diziam, encontrei vários cacos, mas não mostra a ninguém, não. 70 mil peças líticas nas dunas de Natal, 70 mil. De contasse como? Botou de novo lá. Não, ele tinha uma fábrica. E a cacaria daqui, a flor está em Pernambuco. A prospecção, a primeira da Fortaleza, está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi Paulo Tadeu que fez, com a aquiescência da fundação. E a outra de agora é de Pernambuco também. Então, em Pernambuco tem, que eu conheça, o material arqueológico de Vila Flor e o material arqueológico da segunda prospecção da Fortaleza, que não foi como aquela de Paulo Tadeu, 1 quadrado de metro por metro, uma amostragem. Rasparam tudo, foram até os alicerces e mandaram tudo para a Universidade Federal de Pernambuco. Não é só Canguaretama. Que coisa boa, rapaz. Tivemos hoje, pois, uma aula aqui dinâmica e com interação da comunidade aqui trazendo as informações. É pena que eu não possa permanecer mais tempo aqui, porque eu tenho um compromisso na Universidade Federal e, como eu disse da outra vez, eu vou mudar o pano de fundo aqui e já começar a aula lá no mestrado. Com papel amassado. Olha, exato. Se você vai sair, deixa eu só dizer um negócio, eu é rápido. Se você vai sair e não pode continuar, então a gente encerra. E a gente vai preparar um bocado de armadilha para a próxima visita de Paulo Tadeu. Para que ele, com a experiência que ele tem, não só para nós do Conselho, nos orientar como proceder, e que a gente continua, porque, Paulo, a gente está sem regimento. O regimento está lá na governadoria, segundo a Luiz Matias. Está lá, e ainda, eu acho que o pessoal da Procuradoria, aqui, a antiga Consultoria Geral do Estado, que é a Procuradoria Geral do Estado, eles são muito ciosos. Há mais de 2 anos que eles estão procurando alguma coisa na letra da lei, como se fora escrito o nosso regimento por analfabetos.
Nós temos dois juízes aqui, doutor Ivan e doutor Cícero, que colaboraram muito com o regimento, confrontaram com a lei que criou o Conselho. Então, ninguém feriu a legislação, nem a do Conselho, nem a legislação estadual e federal. Então, o que acontece? Está faltando sair. E nesse regimento, provavelmente, terá a manutenção dos ritos de tombamento. Alguém da comunidade, algum conselheiro solicita o tombamento e alega a razão. O Conselho designa um conselheiro para relatar. Não, desculpe. Manda para a Fundação do parecer técnico, volta para o Conselho manda dar um parecer para ser votado, e não um parecer técnico, mas um parecer tipo administrativo. Aprovado, vai para a Fundação somente para levar nas costas e deixar na Secretaria, ou nós mandamos levar na Secretaria da Educação. Sendo um bem patrimonial privado, vai para o secretário emitir o decreto. Sendo bem patrimonial do Estado, vai para o governador sancionar o decreto de tombamento. Parece que continua da mesma forma. Não foi tocado o direito do Ministério Público botar a mão no meio e tirar os processos e retê-los. Se fosse posê-lo, eu estaria feliz da vida, mas somente não sei por quê. Se fosse posê-lo, já tinha voltado. É porque tem deles lá que tem há 10 anos, que eu estou na presidência agora há 4, 5, 6 anos, vou completar 6 anos ano que vem. Mas estou no Conselho há 12 anos, fora de 83 para cá, que é muito tempo com a cangaia nas costas. Pronto. Então, alguém quer mais falar, porque o doutor Ivan tem um compromisso, ele vai liberar ele, e sem a presença dele não será animada a festa, não é no sentido de animar, mas jogar os opostos e as oitivas para que a gente traga à luz as questões de patrimônio. Alguém quer falar, Muito doutor bem, Cícero? eu quero somente agradecer por demais ao professor Paulo Eider pelas informações que ele trouxe e pela animação, já que falou-se em animação, pela animação que causou nas pessoas que nos acompanham através do YouTube, às quais eu peço desculpas, pedir desculpa por algo que eu não fiz, mas eu tenho que pedir, que houve uma queda de energia aqui e na volta eu não consegui mais estabelecer a conexão com o canal Direito e Cultura e usei o meu canal privado. E as pessoas migraram para lá, e a Beatriz, que é uma querida amiga que nos acompanha sempre, a Beatriz Oliveira, lá de Caicó, muito precisamente colocou no Facebook dela, e as pessoas desviaram, inclusive a conselheira Sônia, que estava sem conseguir nos acompanhar aqui, mas eu mandei o link do meu canal pessoal, e de maneira foi feito, conseguimos dar a publicidade, e depois eu levo a cópia disso aqui para o canal Direito e Cultura. O importante era não deixar o pessoal sem esse contato, sem essa interação, que é a razão de ser, afinal, desse nosso trabalho no Conselho Estadual de Cultura. Então, da minha parte, meu muito obrigado ao professor Paulo Eide e às pessoas que nos acompanham aqui, e devolvo a palavra ao presidente Iaperi Araújo para que ele conduza o encerramento dessa nossa aula. Antes de eu entrar na sala, eu abri do YouTube e assisti um pedaço, estava bonito lá, estava ótimo. Aí eu digo, não é esse link, é outro. Aí entrei. Crispiniano já está aqui e pede para falar, porque ele sempre traz notícias boas. Muito boas. Doutor Ivan, eu tenho, apesar do número 7, eu tenho 7 notícias boas para dar em 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. Tá. Em primeiro lugar, é o seguinte, confirmado o professor Daniel Finizola, filho de Janduí Finizola, um dos últimos parceiros de Luiz Gonzaga vivo, só tem ele e o Onildo Almeida, os dois morando em Caruaru. O Onildo Almeida é o autor de Feira de Caruaru e Janduí de Jardim de Seridó, portanto, Norte Rio Grandense, que fez 90 anos semana passada. O filho dele vai falar aqui sobre a vida e a obra desse grande compositor. A Lei Câmara Cascudo, que vinha
com 3, 4 milhões, a governadora anunciou, semana passada, 8 milhões. Que bom! A lei Aldir Blanc, nós conseguimos a prorrogação da prestação de contas, né, que estava uma agonia para prestar conta agora até 15 de maio, e foi conseguido até setembro. Eu fiz uma portaria hoje, porque o governo federal concedeu à Fundação Zé Augusto um prazo maior, então 2.800 projetos podem ter mais tempo para ser executados e fazer as suas prestações de contas. Nos resta em torno de 1.800.000, e quando o governo federal autorizar, nós vamos fazer novos editais. A Nota Potiguar tem R$ 708 mil para fazer editais pelo Fundo de Cultura, que nós estamos refazendo a legislação dele. Bom, aí vem as câmaras setoriais, são 17, cada linguagem artística, a gente está fazendo uma reunião por setor, teatro um dia, música no outro, audiovisual no outro, parará, são 17. Hoje é a do forró de raiz. A biblioteca Câmara Cascudo foi liberada lá em Brasília, conseguimos destravar 377 mil, que quando chegou aqui para incorporar no orçamento do Estado, o nosso querido José Lim, que é o último reduto da contabilidade da Fundação, estava internado de Covid, saiu, mas o médico deu 30 dias sem ir na Fundação. A gente está resolvendo com a CEPLAN, eu acredito que de amanhã para depois a gente destrava isso, pagar a conta daqueles imóveis que estão comprados desde 2016, para o homem instalar, e com isso a gente fazer jus aos outros 500 mil para concluir o projeto da Fundação, porque também da Biblioteca. Porque já foi liberado 380 mil para acessibilidade, prevenção de incêndio e subestação de energia. Papódromo será entregue sexta-feira, a Fundação Zé Augusto vai receber toda a parte de baixo, que é auditório, sala para orquestra sinfônica, fosso, camarins. E os corais também vão para lá, né? Os corais também vão para lá, os corais. Provavelmente. E 1.600 lugares sentados. Pena que não é coberto, mas é uma coisa muito legal. E amanhã, às 10 horas, a governadora assina a ordem de serviço da Caixa Cênica do Teatro Alberto Maranhão. Ave Maria, graças a Deus. Que faltava no projeto. Né? O projeto está sendo concluído, o restauro, mais 60 dias no máximo, e a Caixa Cênica vai levar aí uns 90 a 120 dias, 3 milhões e 100 mil reais. Então, são, na verdade, 8 notícias que eu acrescentei da Caixa Cênica. A Nota Potiguar, que eu não tinha. Sim, isso, Então, são 8, né? Em 1 minuto e meio. Obrigado. Parabéns, Crispiniano. Muito obrigado. Você é um batalhador da cultura. Doutor Ivan estava se despedindo, e como ele é um provedor, ele está com a gente na mão assim, trancado, então ele tem um compromisso da universidade. Ele é o dono da bola. Quando ele sai... O futebol acabou, não tem mais jogo. Então, eu quero agradecer para essa. Você chegou em boa hora para a gente terminar com notícia boa. Isso é bom. Notícia ruim, pelo amor de Deus. E agradecer a Paulo Reide aí pelas informações. Graças a Deus. Então, muito obrigado a todos. Desculpe eu ter chegado atrasado por uma questão de saúde de uma pessoa da minha família, mas eu deixo um abraço a todos e convoco a próxima sessão, na próxima... Eu acho que o próximo tombamento, viu, presidente? O próximo tombamento, a gente tem que tombar Paulo Reide, porque ele é o maior patrimônio histórico do Estado. Pelo menos sabe, a cabeça dele. Deixa eu ver. E a barba. Tombar Paulo Reide agora. Escute, Crispiniano, terça que vem é Daniel Finizola ou não? Daniel Finizola. Já é terça. Eu vou fazer a conexão dele com o doutor Ivan para fazer o banner e ajudar. Pronto, porque hoje ele disse que faz o PowerPoint. Foi o dia que você marcou? Dia 3 de maio foi? Você marcou 3 de maio? 4 de maio, é terça-feira. Então, a próxima sessão, quero lembrar depois aos meus consultores de pé de ouvido que tem o centenário de Veríssimo de Mello, tem o centenário de Aloysio Alves. São duas pessoas. Aloysio teve o grande mérito de ter criado a Fundação Zé Augusto. Isso. O Estado do Rio Grande do Norte não tinha nenhum órgão cultural, tanto é que ficou ainda o nome de Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte.
né? Tem tudo lá, mas a Fundação geralmente naturalmente, a gestora da cultura do Estado do Rio Grande do Norte. E foi um escritor importante, né? Exato. O maior livro dele, ele escreveu com 18 anos, Angicos. Né? Então, muito obrigado a todos, boa noite e até terça que vem. Vamos aí. Maravilha, obrigado. Tchau.